Bom, então a gente vai começar a aula 1. Como eu falei pra vocês, são aqueles 3 primeiros conjuntinhos, tá? Os 3 primeiros blocos do chale é o que a gente vai fazer agora. Considerando que o primeiro bloquinho é o que não conta, ele é inicial. E aqui então a gente começa fazendo correntinha, tá? Aquele nozinho deslizante de fazer correntinha. E eu vou fazer 10 correntes. Eu poderia fazer também, iniciar esse chale com círculo mágico, mas ele, pra fazer aquele buraquinho inicial, sabe, um vazado grande, ele não dá certo. Então, são 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na primeira corrente, eu vou colocar agulha e fazer mais 3. Então, é como se eu fosse juntar, né, pra fazer esse círculo e já começar a minha volta, que vocês vão entender. Então, eu coloco a agulha aqui e faço 3 correntinhas. A primeira delas vai fazer esse papel de juntar, de unir as duas pontas, ó. Passa tudo de uma vez, tá? Então, 1, 2 e 3. O que vai acontecer agora é que você vai colocar em cada correntinha dessa, 2 pontos altos. Essas primeiras 3 correntinhas, eu conto como um ponto alto, tá? Então, no total, eu vou ter 19 pontos altos e mais as 3 correntes iniciais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Precisa colocar 2 em cada para dar os 20. Não precisa ser uma conta exata, assim, de onde colocar, mas para dar certinho, bonitinho, então são 2 em cada, tá? Olha, eu fiz aqui. Chegando no final, mas eu já perdi a conta, eu preciso contar. Se você preferir fazer com um círculo mágico, também dá certo, tá? Só fazer o círculo mágico e colocar 20 pontos altos dentro do anel. E aí não fecha muito, porque para fazer a composição da peça, ele pede, né, que tem esse buraco aqui inicial. É uma peça que faz um padrão dos buraquinhos, então você não pode fechar muito. Então, eu fiz aqui a minha primeira carreira, são 20 pontos altos, na verdade são 19, porque nesse trabalho eu conto as 3 correntes que eu começo a volta, tá? Agora, na segunda volta, eu vou fazer a mesma coisa, então eu novamente preciso de 20 pontos, contando com a correntinha, ou seja, é um ponto em cada ponta de base. Vou subir 3 pontos, 3 correntes aqui, 1, 2 e 3, viro o trabalho. E aqui, de forma bem tranquila, a gente vai colocar um ponto em cada ponto de base, um ponto alto. É um em cada, tá? Eu vou ter 20 no total.
troquei de lugar, espero que tenha ficado melhor aí pra você. Então, vamos lá, a gente tá fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Esse comecinho, a mão começa a se habituar no fio diferente, né? Se você não tá acostumada com o fio prisma, é um fio que precisa de um pouco de paciência para se acostumar. Ó, aqui, por exemplo, ó, enganchou. Pronto. Mas garanto que até o final do chale a gente já vai estar craque. Eu tô olhando pela câmera do celular. Esse primeiro bloquinho que eu contei pra vocês na aula introdutória, que ele não faz parte daquela sequência, mas mais ou menos ele segue, tá? O padrão que vocês vão entender, que são as duas primeiras carreiras só de ponto alto, que é essa segunda que a gente tá terminando, e a próxima agora vai ser um pouquinho diferente. É muitíssimo importante que você tenha 20 pontos. Então, chega aqui no final, olha que bem, presta atenção agora que é importante. Esse último ponto que eu fiz é um ponto de cabeça de ponto de base, só que ainda tem a correntinha aqui pra fazer, ó. Se eu for contar, eu vou ver que eu tenho 19 pontos e não 20, porque tá faltando esse último ponto que é, ele não parece ser um ponto, mas que é a correntinha da carreira anterior. Então, você precisa fazer nele pra dar os 20 pontos. Tá? Bom, agora continuamos subindo com 3 correntes, normal, só que 2, 3. Agora, eu vou fazer um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Então, eu já começo com corrente aqui. Eu fiz 3, vou fazer 4. Aí, eu viro o trabalho sem pular ponto de base, tá? É um em cada, normal, só que você vai colocar uma corrente entre os pontos. Essa é a forma do chale de crescer. Então, você faz, não pode esquecer, ponto alto. Corrente. A volta toda, tá? E essa carreira é a nossa última carreira desse primeiro bloquinho, que é o único diferente. A próxima volta já é a primeira carreira de sequencial, que é do padrão do chale. Gente, o gráfico, eu pensei muito bem sobre isso e preferi fazer o chale primeiro, para vocês entenderem que realmente, na verdade, o gráfico não é necessário, né? Se você tem alguém para ensinar, a sequência é muito lógica, então não precisa. Então, a nossa última aula vai ter a leitura do gráfico, tá bom? Ai, peraí. Ó, de novo tô chegando aqui no final da volta e agora começa a ficar bem visível a correntinha que pra te lembrar que isso é um ponto, tá? Então, eu fiz ponto alto, corrente, agora eu preciso colocar aqui o meu último ponto alto na corrente de baixo.
certo? Agora que vai começar a brincadeira. Esse miolinho inicial aqui é aquele que você não conta. E agora eu vou começar a primeira volta do nosso padrão Vira o Shawl. É a carreira número 1 do bloco 1, tá bom? Então, vamos lá. Você vai fazer 3 correntes, como sempre. 1, 2, 3. E agora mais 7. Total de 10 correntes. Aí, já posso virar o trabalho. Eu vou pular esse buraquinho aqui e vou nesse seguinte. E faço um ponto baixo para prender. Foca. Para prender a corrente aqui. Então, ponto baixo. Agora, eu quero que você faça uma sequência de 4 correntes. Ó. Foca. Aí. 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular um buraco, venho no próximo e prendo com ponto baixo. Isso você vai fazer 3 vezes. Então, eu fiz uma. Aí, vai. 1, 2, 3, 4. Pula um buraco. Prende no próximo com ponto baixo. E mais um. 1, 2, 3, 4. Pula um buraco e prende aqui. Agora, eu cheguei no meio do chale. E lembra que aquele padrãozinho de 2 buraquinhos, 2 buraquinhos? Eu vou fazer ele agora. Então, são 7 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo um buraco, prendo no próximo com ponto baixo e vou fazer de novo mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo e prendo com ponto baixo. Agora, eu vou repetir o que eu fiz do outro lado, então é uma sequência das correntinhas de 4, né? Vezes 3. Então, 4 correntes, 4 correntes, 4 correntes. Aqui desse lado é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, prendo aqui. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, prendo aqui. E mais um. Opa, ficou um fio. 1, 2, 3, 4. Aí, nesse último, ó, eu vou pular o último, prender aqui. E o último buraquinho é de 7 correntes, igual eu fiz lá no começo, lembra? Que eu fiz aqui, na verdade, são 3 correntes, né? E mais 7, tá? Aqui, com a diferença desse, é que eu vou fazer, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7. E aí, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Que é pra compensar, lembra que do outro lado eu fiz 3 correntes? É a mesma altura de um ponto alto. Então, aqui desse lado eu termino com alto. Prendo na corrente da volta de baixo. Pronto. Então, a gente fez a primeira volta. De novo, então, subo 3 correntes. 1, 2, 3. E eu vou pra carreira 2 do primeiro bloco.
Aqui dentro desse buracão das 7 correntes, eu vou colocar 9 pontos altos. Na verdade, são 10, do outro lado eu vou fazer 10. É que desse lado aqui eu já tenho 3 correntes, que ele já conta como o primeiro. Então, são mais 9. Aí, você pode colocar a agulha no buracão mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Lembra que na carreira de baixo eu fiz três grupinhos daquele de 4 correntes? Essa agora de cima são 2. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, terminei os meus pontos altos, entro no primeiro buraquinho de 4 correntes e faço um ponto baixo para prender. Cada volta agora que eu der, eu vou matando um desses, né? Então, eu comecei com 3, esse próximo são 2 e o próximo é um só. Então, a gente continua com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Prendo aqui com ponto baixo, no do lado, né? Nas 4 correntinhas do lado. Agora, falta mais, tem mais o de 4 aqui, então eu vou, pra chegar até ele, são mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Prendo aqui. Agora aqui, deixa eu esticar pra te mostrar. Eu tô aqui, né? E eu cheguei nesses 2 grandes de 7. Cada um de 7 são 10 pontos. Então, daqui onde eu tô, eu já venho direto pra cá e coloco 10 pontos altos. Termino aqui, sem colocar mais nada, aqui mais 10. Então, é direto. Sem nada no meio, ó. 10 pontos em um e 10 pontos no outro, tudo corridinho. Opa. Passei direto. Nove e 10. Terminei os 10 e vou pro próximo sem fazer mais nada no meio. Então, é direto e reto, ó. 10 no próximo buraco. 1, 9 e 10. Daqui onde eu tô, eu preciso prender esse ponto alto com um ponto baixo aqui. Então,
Então, eu vou no próximo buraquinho nas correntinhas de 4. Prendo com ponto baixo. E eu vou voltar a fazer aquela sequência que eu fiz desse lado. Antes eram 3 grupinhos de 4 correntes, né? Agora passaram a 2, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Então, prendi com ponto baixo, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Prendo aqui no próximo. Agora mais 4. 1, 2, 3 e 4. Prendo aqui. Se eu já tenho 2 grupinhos de 4, significa que terminou, né? Então, eu tô no grandão. Esse grandão aqui, lembra o que que é? 10 pontos altos. Que repetiu do outro lado. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Sete, 8, 9 e 10. Terminamos a segunda carreira do primeiro bloquinho. Ele já começa, tá vendo? A tomar a forma do chale. Que bonitinho. Agora, então, eu preciso fazer 3 correntes, vou pra terceira carreira desse primeiro bloco. São 4, lembra? 1, 2, 3 correntes. Três correntes, aí agora a gente vai fazer um ponto em cada ponto de base. Olha, vai meio que repetir o que a gente fez naquele primeiro bloco, que é um bloco que não conta. Mas você vai percebendo isso. Olha, eu tô fazendo um ponto em cada ponto de base. Essa volta é a que menos tem coisa de truquezinho. Ela é bem simplesinha. Aí o que vai acontecer é que antes eram duas alcinhas de 4 correntes. Agora eu vou tirar uma delas, né? Vai passar a ser uma só. Daqui aonde eu tô, eu venho pra cá nessa primeira corrente de 4, nessa argolinha de 4, faço um ponto baixo pra prender. Agora, a gente faz 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Prendo aqui. Percebeu o que aconteceu? A gente começou naquela carreira que era só correntinha, né? Então, foram 7 aqui, aí 4, 4 e 4. Eram 3 bloquinhos aqui, né? Aí, passou a 2, aí agora eu fiz um só. E na próxima, não vai ter nenhum, ele vai juntar um no outro aqui. Entendeu? Então, vai ser sempre assim, nessas laterais. Vamos lá.
Daqui onde eu tô, eu fiz então só uma argolinha de 4, né? Uma laçadinha de 4. E nesses dois aqui, agora é tudo ponto alto. Então, são 10 nesse buraco e 10 nesse, pegando sempre na cabeça do ponto de base. Dois. Pensa que... Eu espero que você não esteja assustada nesse momento. Mas pensa que a gente vai ter 10 vezes a mesma coisa aqui pra repetir desse grupinho de 4, tá? Então, quando chegar na 10ª, você já vai ter decorado. A gente tá na primeira ainda, fica calma, hein? E essa é a 3ª carreira, eu ainda tenho mais uma carreira desse grupinho. Terminei os 10 pontos, né? Na verdade, são 20. A daqui eu já pego a primeira alcinha de 4 pontos, de 4 correntes e prendo com ponto baixo. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Prende ali na próxima. E agora aqui eu dou de cara com esses pontos altos aqui, ou seja, é tudo um ponto em cada ponto de base para eu terminar a minha volta. Você deve ter aqui 10 pontos, tá? Lembra de contar com a corrente, que senão fica faltando ponto, ó. E se tiver alguma dúvida, se você fez, se você não fez, é só contar. Se tiver 10, tá tudo ok. Bom, nós vamos pra última volta desse primeiro bloco. Vou subir 3 correntes de novo, normal. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer aquela volta que a gente já fez no primeiro conjuntinho aqui, que é um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. Então, aqui como eu subi 3, eu